Flamengo e Atlético vão fazer a final da Copa do Brasil. E tão logo foi definida essa final, logo após o Flamengo ter se classificado frente ao Corinthians, a diretoria do Atlético Mineiro já fez um ofício, enviou para a CBF, fazendo uma pressão já em relação à arbitragem, em relação à questão do VAR, que nesse caso eu concordo, pedindo o VAR semiautomático, que é o que ocorre na Europa, que é uma ferramenta mais qualificada do VAR em relação ao que temos hoje, que é muito... não dá para confiar no VAR que a gente tem hoje no Brasil, então nesse sentido eu concordo. Agora, o ponto é que o Atlético pede isso já se colocando numa posição de vítima e tentando trazer à tona tudo o que aconteceu na década de 80, quando ele teve inúmeros insucessos contra o Flamengo, normal no futebol, mas que ele sempre se coloca numa posição de vítima e que se criou, toda vez que enfrenta o Flamengo, uma realidade paralela para o Galo, uma realidade que só eles enxergaram e enxergam até hoje. Enxergam, né, até hoje. E é sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, eu peço a sua ajuda para que se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal, e você deixe o like aqui, porque para que o YouTube entenda esse vídeo como relevante, esse conteúdo como relevante, e distribua para um número maior de pessoas. Comente se você concorda, se você não concorda com o que foi abordado aqui no vídeo, se você gostou ou não do conteúdo. O importante é interagir e, claro, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Voltando ao tema do vídeo, como eu estava dizendo, o Galo, o Atlético Mineiro, cria uma rivalidade paralela toda vez que enfrenta o Flamengo, criando uma rivalidade que é muito mais de um lado do que do outro. O Flamengo ele encara o jogo com o Atlético Mineiro como se fosse encarar um outro grande rival qualificado, porque é isso que o Atlético é um grande rival qualificado que deve sim oferecer dificuldades ao Flamengo, é um jogo que deve predominar o equilíbrio, grandes jogadores de lado a lado, mas ponto, o flamenguista é isso, como seria um enfrentamento contra o Palmeiras, um enfrentamento contra o Internacional, contra o Grêmio, enfim. Mas para o atleticano não, como eles criam essa realidade paralela, se dizendo vítimas de um roubo na década de 80, quando se você for buscar os registros, sim, porque hoje você não precisa ficar preso a narrativas de um lado ou de outro. Você pode escutar as narrativas e por você mesmo buscar as informações, e para isso tem o Google e o YouTube. E o atleticano basicamente reclama de que o Reinaldo foi expulso na década de 80, no Campeonato Brasileiro de 1980, quando o Reinaldo xingou o árbitro, e para isso existem várias testemunhas, repórteres em campo. O jogo foi transmitido pela Globo, mais de 150 mil pessoas no Maracanã. Como eu disse, testemunhas não faltam. O Reinaldo, nem o Reinaldo nega isso, né? O Reinaldo xingou o árbitro. Hoje você consegue enxergar algum jogador que xingue o árbitro e não vai expulso? Ninguém consegue enxergar. A regra é a mesma de antes, também não era permitido xingar o árbitro naquela época. A questão é que algumas coisas não tinham tantas câmeras como tem hoje, ou, como eu disse, o Atlético, independente de estar errado, se coloca na posição de perseguido. Sabe aquela pessoa que erra, mas nunca assume a responsabilidade, sempre se coloca na posição de vítima? É esse o caso atleticano. E aí, na classificatória, na eliminatória da Libertadores de 81, teve jogadores expulsos por agressão, nem por faltas, por agressão, entraram pilhados e aí não conseguiram manter o número mínimo de jogadores exigido pela FIFA para seguir a partida, e por isso perderam, né? Mas, de novo, se colocam na posição de vítima, aquela velha narrativa de vítima, não assumindo as suas responsabilidades. E em 87, para ser muito justo e honesto, eu nem sei do que eles reclamam, perderam dentro do Mineirão, um gol do Renato Gaúcho no final. Enfim, derrotas que fazem parte, claro que é chato você ter uma sequência de derrotas para um rival importante como o Flamengo já teve para outros, mas daí a criar uma narrativa como essa e viver essa narrativa por muito tempo ou por décadas, inclusive eu acho que esse é o principal motivo pelo qual o Atlético Mineiro
deixou de ser protagonista no futebol brasileiro durante décadas, né? Vale lembrar que o Atlético Mineiro ficou 51 anos sem vencer o Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, nesse meio tempo, seu principal rival em Minas Gerais, que é o Cruzeiro, venceu campeonatos brasileiros, Libertadores e outros títulos importantes, porque não ficou se apegando a coisas que não existem e seguiu ali o seu rumo, a sua jornada de crescimento. O Cruzeiro, que também é um grande clube de Minas Gerais. E o Atlético, ao que parece, até hoje continua com esse papel de vítima, porque ao encaminhar esse ofício para a CBF, que até aí faz parte você pressionar a arbitragem, começar a disputa da final nos bastidores, isso é normal, tendo em vista que aconteceu aí Flamengo e Corinthians, né, onde teve uma disputa muito grande nos bastidores, onde o Flamengo, apesar de se manter muito firme ali, você viu que no jogo na Neoquímica Arena, os lances que eram de interpretação sempre eram dados pró-Corinthians. Então faz parte de uma final essa briga nos bastidores. O que não faz parte é você se colocar na posição de vítima e sempre trazer à tona uma realidade paralela que só você enxergou lá de 40 anos atrás. Eu digo realidade paralela que só você enxergou, porque se você pegar um torcedor que não está envolvido nessa relação, ou seja, nem atleticano, nem flamenguista, e pedir para o cara pesquisar, ele vai ver que não houve nada demais ou nada que justifique esse papel de vítima, essa narrativa de vítima que o atleticano tem, né? Então, o que eu critico justamente não é a parte de fazer pressão na CBF, embora isso não deveria acontecer no futebol brasileiro, mas a gente sabe que, principalmente na América do Sul, as coisas se desenrolam dessa maneira. Aquele ditado de quem grita mais é que leva, então os dirigentes se sentem pressionados a fazer essa velha artimanha de gritar, de pressionar. Isso até, como eu falei, faz parte do jogo, mas se colocar nessa posição de vítima, trazer uma narrativa que eles criaram para tentar justificar a frustração de perder em sequências jogos importantes, eventos importantes para o Flamengo. Aquela história, como eu falei, é muito mais fácil para um ser humano, quando ele perde algo importante, ele tentar justificar isso terceirizando a responsabilidade e não assumindo a responsabilidade. Isso ocorre com muitos e, para mim, isso é um exemplo crasso que tem acontecido e acometido o Atlético Mineiro. E quando manda esse ofício para a CBF, ele traz tudo isso à tona, dizendo que foi desde o início dos tempos prejudicado pela arbitragem, que o José Roberto Wright era flamenguista quando eliminou os da Libertadores. José Roberto Wright, que apitou o jogo em 81, ele é reconhecidamente um tricolor fanático, torce para o Fluminense, nunca foi flamenguista, né? Até essa narrativa eles criam, né? Então, nesse momento, eles estão tentando pressionar, fazendo essa guerrinha nos bastidores com a CBF, trazendo tudo aquilo, na minha opinião, que eles têm de pior nesse sentido, aquilo que é pequeno no clube deles, essa narrativa, essa realidade paralela. Você pode fazer essa briga nos bastidores, se posicionar, sem necessariamente mostrar o quanto você é pequeno e complexado em relação a isso. Por isso que dizem muito que essa rivalidade vem do Atlético e não do Flamengo. O Atlético, que deveria se liberar desse trauma, porque é um grande clube, vai ser um rival muito difícil de ser batido na Copa do Brasil, mas essa questão parece que persegue o Atlético, e enquanto não se livrar disso, vai continuar sendo um clube não pequeno, porque é um clube que tem uma grande torcida, mas um clube de atitude pequenas e que seus torcedores vão continuar carregando esse complexo de inferioridade, porque é isso que se tornou um complexo de inferioridade. Por parte do Flamengo, a única preocupação que tem que ter, obviamente, é também se posicionar de forma muito forte, porque, como eu disse, a gente sabe que essas finais, elas são sim vencidas, começam a ser vencidas também nos bastidores. Esse jogo existe, a gente não pode ignorar. De novo, eu uso o exemplo que aconteceu entre Flamengo e Corinthians, onde houve uma briga muito intensa nos bastidores desses dois clubes na semifinal da Copa do Brasil, e embora o Flamengo tenha se posicionado de maneira muito, mas muito firme, a gente viu na Arena, Neoquímica Arena, que os lances duvidosos que exigiam interpretação
eles sempre eram pró-Corinthians, né? Muito em função de toda a narrativa que se criou antes do jogo da volta, né? Pela imprensa de São Paulo, enfim. Então o Flamengo tem que continuar se posicionando de maneira firme, brigar nos bastidores também, não para que ele seja favorecido, mas para que ele não seja prejudicado. E quanto ao Atlético, você pode gostar ou não, se tiver algum atleticano assistindo, mas essa narrativa, essa realidade é uma realidade paralela que o Atlético criou e só ele vive. E, na minha opinião, seria muito interessante que vocês, ou o Clube Atlético Mineiro, se libertasse disso, porque isso só pequena um clube. Um clube que é verdadeiramente grande, que tem todo o meu respeito, mas isso só pequeno clube e mantém um complexo de inferioridade desse clube em relação ao Flamengo. Mas eu quero saber a sua opinião a respeito, então deixe aqui seus comentários, é muito importante. Deixe o like, se inscreva no canal, comente e compartilhe esse vídeo com seus amigos e até a próxima.